Infelizmente, mais uma vez Renato Portaluppi falhou quando o Grêmio mais precisou dele. Não é necessário ser nenhum expert, profundo conhecedor do português para saber que permitir não é sinônimo de obrigar. Do que eu estou falando? Eu estou falando que as regras do futebol hoje permitem 5 substituições, mas não obrigam o técnico a realizá-las. Não por coincidência, esse vídeo irá girar em torno dos técnicos, pois todos os envolvidos são destaques negativos e preocupantes nas equipes que representam. Roger no Internacional enfrenta o Palmeiras dentro de casa, precisando vencer. Para Roger, não tem outro verbo, é vencer, vencer ou vencer. Porque o time está com 20 pontos. É uma situação alarmante? É uma certeza de rebaixamento? Claro que não. Mas o time está com jejum de vitórias. Trocaram o treinador por acreditar que essa série negativa fosse culpa do técnico. Aí colocaram Roger. Só que Roger, até o momento, não deu ao clube aquilo que se esperava dele, ou seja, vitórias. Claro, Roger não tem culpa. Roger chegou agora, caiu de paraquedas numa confusão terrível. Só que nessas horas que se separa os homens das crianças. Porque se o Internacional perder, a crise irá se confirmar no Beira-Rio. Porque dependendo da combinação de resultados, poderá até entrar no Z4. O que não é nada desesperador, considerando que ainda falta um turno inteiro e o Inter tem time para reverter a situação. Mas é algo que liga, sim, o sinal amarelo. O Palmeiras, Abel, a lenda viva do Verdão, também começa a deixar de ser unanimidade. O Palmeiras, em comparação ao Inter, vive outra realidade. Suas ambições são maiores, é outro patamar. Palmeiras quer o título do brasileiro. Palmeiras quer ir longe na Copa do Brasil, ir longe na Libertadores. E tem elenco, tem investimento para chegar lá. Só que Abel, pensando na Copa do Brasil, poupou contra o Vitória. Dentro de casa, viu voar pela janela 3 pontos que serão fundamentais lá na frente, se é que ele realmente acredita que pode ser campeão brasileiro. Aí na Copa do Brasil encarou o Flamengo, que era o grande objetivo. Tomou 2-0 ao natural. Se por acaso perder para o Internacional no Beira-Rio, olha, é outro que terá o sinal amarelo piscando. Jair Ventura, que chegou com a dura missão de fazer a viúva esquecer o marido recém-falecido e que só tinha virtudes. É uma missão ingrata. Roger vivia uma lua de mel com a torcida jaconeira. Aí surgiu a traição. Acontece. Jair Ventura entrou para ou tentar dar continuidade ao trabalho de Roger ou tentar fazer a transição para o seu modo de ver o futebol. As duas missões são ingratas, porque o Juventude não tem elenco e nem pontos na tabela para ficar desperdiçando. A derrota contra o Criciúma foi muito ruim e agora ele depende de um milagre contra o Corinthians dentro de São Paulo. E a grande competição do Juventude, sem dúvida alguma, é o Brasileirão. O Juventude não pode cair. E para não cair, ele tem que somar pontos. Está com 21. E mais uma derrota, verá o Z4 se aproximar. E a pergunta é,
teria ele elenco e treinador para conseguir fazer uma campanha igual a que fez no primeiro turno? Olha, há controvérsias. E o pior de tudo, apesar de ter terminado o primeiro turno longe da zona de rebaixamento, a matemática mostra que para se garantir na Série A, tem que fazer no mínimo 44, entre 44 e 46 pontos. Ou seja, o Juventude não pode estar desperdiçando pontos em casa. Não pode agora estar tentando montar uma equipe, uma nova forma de jogar no meio da competição, pois terá que fazer uma campanha ainda melhor do que a fez no primeiro turno. E a Copa do Brasil para o Juventude? O time de Caxias sabe que é um franco atirador. Se conseguir chegar às quartas de finais, será um resultado gigante. Sonhar todo sonho, mas não é prioridade. E no Grêmio, Renato, mais uma vez, falhou, mostrando que tem sim que voltar ao banco de escola, se reciclar e entender que o futebol mudou. Aí alguém pode dizer, poxa, quer dizer que eu estou achando que empatar com o Corinthians no jogo de ida, com a Itaquera lotada, é mau resultado? Não. É um resultado muito bom, mas poderia ser melhor. O Grêmio entrou em campo muito bem montado. Está se adequando aos 3 zagueiros. Jamerson entra com uma missão fundamental, que é fechar a Avenida Reinaldo, porque se depender do Renato Portaluppi acordar e sacar Reinaldo do time, então ele está rebaixado. Ele não vai sair, ele é o queridinho do treinador. Tivemos, no fim da partida, aquele gol anulado do Corinthians, bem anulado, é impedimento, não tem o que discutir. A regra está aí para ser cumprida, mas mostrou, mais uma vez, o quão fraco é Reinaldo na marcação. A forma Dona Maria, que ele disputou a bola com o atacante do Corinthians, chegou às raias do ridículo. Mas o Grêmio tinha agora a sua estrutura. 3 zagueiros, deu certo. Cobre Reinaldo e dá chance com o Carbajo chegando, fazendo a marcação do lado direito, para que João Pedro suba. Perfeito. Aí fica Vila Santos, um monstro, e Cristaldo com a missão de armar a equipe, tendo 2 pontas, Pavon e Soteldo, com a missão de, com sua individualidade, quebrar a defesa adversária. Foi bem o Grêmio no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, aconteceu algo que facilitou demais a vida do Corinthians. A expulsão do seu jogador, expulsão justa. Aquilo que ele fez foi imprudente, ele mostrou que é um homem de caráter, pediu desculpa a Vila Santos, pediu desculpas à torcida, mas errou. E mais uma vez eu digo, a regra existe para ser cumprida. E foi uma grande novidade entre Grêmio e Corinthians, que colocou o time paulista num desespero total às vésperas da partida, indo à CBF 200 vezes, criticando a escalação do árbitro. Seria o medo deles que o árbitro errasse em favor do Grêmio? Ou que eles não teriam chance de ter o apoio da arbitragem nessa partida? Porque, convenhamos, a arbitragem nesse jogo foi bem. Nos lances capitais foi perfeito, na expulsão do corintiano, na expulsão do Gustavo Nunes. Um errinho aqui, um errinho ali, uma faltinha aqui, uma faltinha ali, mas isso aí acontece, mas não influenciou no resultado. Isso para o Corinthians é muito ruim, porque ele é acostumado a ser carregado nas costas. Mas o jogador corintiano foi expulso. Então o que se esperava de Ramon? O que Ramon fez? Criou 2 linhas de 4, fechou o time, colocou homens de marcação e 2 homens de velocidade que também recuavam. Mas ele esperava o Grêmio vindo para cima, deixando espaço, quem sabe numa bola conseguisse um gol fortuito. Mas esperando a pressão do Grêmio, porque era o que se esperava. Agora, o que se esperava de Renato? Primeiro, como entender um treinador que durante a fase de derrotas dizia que o Grêmio perdia por não ter um centroavante? E agora ele tem o centroavante e não coloca o menino para jogar desde a saída. Como entender? Poxa, no primeiro tempo, em algumas jogadas pelos pontas, a bola foi cruzada na área, faltou o homem da conclusão, mas ele não coloca o Arezo. Muitos dizem que ele está com medo de escalar o menino dar certo, que ele tem obrigação de colocar como titular o dinamarquês que está chegando. Boato? Não sei.
mas é coerente. Aí, Renato começa a mudar o time, claro, ele tinha que mudar. Será que algum gremista, algum cara que assiste, entende um pouco de futebol, consegue entender qual foi o sistema tático criado por Renato no segundo tempo para furar o bloqueio? Eu digo qual foi. Mais uma vez ele transformou o Grêmio no segundo tempo num time de churrasco. No oba-oba, vamos lá, vamos resolver na marra. Porque pensem, com um homem a menos do adversário, 3 zagueiros, não tem porquê. Tirar Jeromel, perfeito, ele estava amarelado. Mas já era hora de tirar o Jeromel e colocar o Arezzo. Soteldo, aberto pela esquerda. Se ele não gosta do Pavon, se ele tem alguma coisa contra o argentino, se ele exige de Pavon uma produtividade que ele não exige dos seus queridinhos, então tudo bem que ele optasse Gustavo Nunes ou Natan no lugar de Pavon. Perfeito. Então nós teríamos um time com Cristaldo, agora com mais espaço, que é o criador, que é o homem da jogada vertical, que é o pifador, flutuando, com o apoio de Vila Santos, que já não teria tanto assim a função de marcar, e com Carbajo segurando lá atrás. Pronto. Com 2 substituições, o Grêmio iria para frente, mas não. Ele tira Cristaldo, aí põe o Arezzo. Ou seja, na hora que o centroavante entra, os garçons saem. Fica o menino isolado lá na frente, no meio de 2 linhas de 4. Pior, ele tira Soteldo, uma jogada forte do lado esquerdo aberto, e coloca no meio improvisado para fazer uma função que Soteldo não é especialista. Porque Soteldo conduz a bola, ele não faz a bola correr. E para piorar, me coloca Edenilson. Edenilson para quê? Edenilson não é homem de marcação e não tem velocidade para colocar o time à frente. Aí entram Gustavo Nunes e o Natan Fernandes. O Grêmio ficou sem meio campo. O Grêmio viveu de correria dos Piá, tentando driblar todo mundo. Ramon, que é treinador, percebeu a cagada de Renato e colocou homens com velocidade. Porque ele sabia que do jeito que o Grêmio estava, ele não precisaria esperar ali sofrendo pressão para ir atrás de uma bola. Não, ele podia atacar. Porque Renato simplesmente destruiu o poder ofensivo do seu time. E foi o que aconteceu. O Grêmio com 10 homens, o Grêmio contra 10 homens, simplesmente sofreu pressão e não perdeu por acaso. E foi um time sem nenhuma alternativa de jogo. Porque ele conseguiu destruir um esquema que estava dando certo. Até digo, se ele tivesse tirado apenas o Jeromel, que não necessitava 3 zagueiros, tivesse colocado o Arezzo lá na frente e deixasse o time como estava, o Grêmio talvez não saísse com a vitória. Mas com certeza seria no segundo tempo um time com um esquema tático. E não aquela bagunça amadora que nós tivemos que engolir. Mas o que está feito está pronto, não há como voltar atrás. 0-0, empate. Dá para pegar os caras em Curitiba e classificar para a quarta de final. Não que seja uma barbada, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vai depender do quanto Renato não irá atrapalhar o time. Porque, com todo o respeito que Renato Portaluppi me merece, pior que ele, nem Itaquera, foi aqueles palhaços travestidos de torcedores que simplesmente, se achando engraçadinho, fizeram a aberração de zoar em cima da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024. Todos sabemos que a justiça humana é falha e que ninguém fará absolutamente nada para punir os responsáveis daquela aberração que fomos obrigados a engolir. CBF, se fosse o contrário, se fosse o Grêmio, com certeza eles posariam de politicamente corretos, a Globo faria uma campanha, apareceriam os moralistas de plantão cagando regras, a imagem voaria o mundo e o Grêmio seria excluído da Copa do Brasil. Mas como é o Corinthians, deixa pra lá. Foi apenas uma brincadeira de mau gosto que o clube não pode ser responsabilizado. E quanto aos autores, eu não vou perder tempo dando ibope para esses caras, não. Simplesmente, se a gente se aproxima muito de porcos, corre o risco de pegar o cheiro do chiqueiro.
para eles apenas um recado: a vida pronta. A lei da ação e reação não falha. Então, daqui por diante, quando eles verem muita dor, muito sofrimento dentro da família deles, que não fiquem perguntando para Deus o que fizeram para merecer, por que estão sofrendo tanto. Porque, na verdade, a resposta é simples. Eles não fizeram nada para merecer a dor que certamente irão sentir, porque a justiça divina não falha, não é praga, não. É a consequência natural, a que se faz, a que se paga. Mas essa dor não será a que eles irão merecer, porque se for por mérito, virá uma muito maior que com certeza eles não estarão preparados para suportar.